Dios, en este momento te queremos presentar la vida de nuestro hermano Gabriel, que estará compartiendo la palabra, Dios. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Dios, guiándolo, hablando a través de su boca, Dios, para nuestros corazones. Padre, que tu gloria se derrame de una forma sobrenatural y que tu palabra hable a nuestros corazones. Te agradecemos por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amém. Obrigado, irmão. Amém. Glória a Deus. Vamos assentar e quero pedir já que você possa abrir a sua Bíblia para quem trouxe. Também terá ali, né, no projetor, como sempre. Mas abra lá em 1 Reis, capítulo 18. Capítulo 18, versículo 20. Perdão. 1 Reis 18 e 20. O culto está uma bênção, a presença de Deus está aqui. E agora chegou o momento de nós refletirmos um pouco na palavra de Deus. Mas eu não vou divergir muito daquilo que o louvor já cantou. E ainda que, ali a minha esposa que ministrou, na verdade a gente não combinou nada. Na verdade, ela teve essas músicas, ela teve essa ministração do coração dela, ela e Deus. Mas na verdade é que alinha sim com aquilo que a palavra hoje eu quero compartilhar com vocês. E está lá no versículo 20 do capítulo 18. Antes, eu quero comentar, também o que há lá em Romanos capítulo 15, versículo 4. Por quê? Porque quando usamos, o Antigo Testamento, algumas pessoas olham para as palavras e olham para isso e dizem: não, mas isso é só história, é só o que aconteceu com o povo de Israel, é para eles. Mas Romanos nos diz algo muito claro. Diz: porque tudo o que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, e para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então eu quero usar esse texto e voltarmos aqui a 1 Reis, usarmos esta história, isso que aconteceu com Israel, e olharmos para nós mesmos, como nós estamos, o que nós podemos tirar aqui de proveito, de ensino, daquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, vamos ler. É um texto um pouco longo, mas é necessário ler todos os 20 versículos, até o 40, porque é importante que possamos entender o que está acontecendo, o que aconteceu ali. Lá do versículo 20, vai dizer assim, já está ali, você pode acompanhar. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel, e reuniu todos os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei de profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e dividam em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o vosso Deus, e há de ser que o Deus que responder por meio do fogo será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: esta é boa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, então, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. Então, versículo 26, tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e o invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, e dizendo: Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem que respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo, ou despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, e até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado a meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem respostas, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou.
E ele então restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos de Jacó, dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em volta do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs a lenha sobre o altar. E disse: enchei de água 4 cântaros, derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: faça uma segunda vez. E o fizeram então uma segunda vez. E disse ainda: faça uma terceira vez. E o fizeram terceira vez. E de maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego encheu ele de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje, tu que és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Deus, o Senhor, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu do céu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão então dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer, ribeiro de Quizon, e ali os matou. Até o versículo 4. Aleluia. Essa palavra já tinha até compartilhado parte dela na casa do irmão Wesley e da irmã Mary, uma parte, se vocês lembram, compartilhei lá. Mas eu quero trazer para a igreja, compartilhar com a igreja, porque isso vem falando ao meu coração de uma maneira muito forte, desde o dia que o pastor Rubem pregou aqui. Vocês vão entender por que mais tarde. Mas eu queria dar um contexto antes de nós entrarmos nessa história em si que nós lemos. Eu quero dar o contexto do que estava acontecendo ali, neste momento, com a nação de Israel. Naquele momento, a nação de Israel, ela já havia se separado, A nação de Israel agora era uma nação, e tinha então a nação de Judá, o reino de Judá. Israel havia se separado. 10 tribos eram a tribo de Israel, e 2 tribos eram a tribo de Judá. Então, essa separação aconteceu depois que Salomão foi rei. E depois desta separação, aconteceram muitas coisas. Alguns reis vieram, e os reis de Israel, do qual nós estamos falando aqui, do reino do qual nós estamos falando, do qual Elias foi profetizar para Acabe, foi falar com Acabe aqui. Acabe era rei de Israel. Os reis desta linhagem, que não era uma linhagem que vinha de Davi, que não era uma linhagem que provinha daquilo que o Senhor havia especificado, o reino se dividiu, e agora um novo rei havia sobre Israel, as 10 tribos, o reino do norte. Esses reis foram reis muito maus, desde o primeiro até o último. Eles foram reis que não fizeram como o Senhor queria. A nação se dividiu, então, por medo de que aquelas 10 tribos, elas fossem até a tribo de Judá, ou até o reino de Judá, para adorar o Senhor no templo, onde o templo estava, em Jerusalém. Então, Jeroboão, o primeiro rei, decidiu que ele usaria a religião como uma tática, como uma ferramenta. Então ele mudou as coisas e disse: eu vou criar-vos aqui um templo e altares para que vocês usem, não precisem ir para Jerusalém. E aquilo acontece então de uma maneira que eles começam a irritar o Senhor. E a palavra de Deus é muito clara: os reis que vêm antes de Acabe irritaram o Senhor de maneira grandiosa. Até Acabe, Onri e Zinri eram os últimos 2 reis. Um matou o outro, Zinri matou a Onri, e Zinri também ele foi o pior de todos. Até aquele momento ali, eles foram os piores. Por quê? Porque eles haviam transformado a religião, aquilo que Deus havia criado, eles haviam transformado em algo que não era para ser. Eles proibiram o povo de irem a Jerusalém adorar ao Senhor, e com isso as coisas começaram a se perder. Com isso a nação de Israel começou a fazer coisas que não deveria, a adorar Deus que não deveria, a se juntar com nações que não deveria. Como vemos aqui, chegamos aqui então a Acabe, nesta linhagem de muitas guerras, de muitos reis, de alguns reis morrendo aqui e ali. Já não é mais a linhagem de Jeroboão, Acabe já é outra. E agora Acabe vem ao poder,
E Acabe é um rei muito mau. A Bíblia diz que ele foi muito pior do que os outros que vieram, que já eram ruins. E para piorar, inclusive no capítulo 17, no capítulo 16, não precisa abrir, enfim, eu só quero mencionar no versículo 31. No versículo 30 diz: e Acabe, filho de Onre, que era mau, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E olha só, isso sucedeu que, e é uma nota aqui, né, uma nota que parece que é uma nota de rodapé, mas diz: como se fora pouco os pecados de Jeroboão, no qual Acabe andou, ainda tomou por mulher Jezabel. E quem era Jezabel? Filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e serviu a Baal e o adorou. Por quê? Porque Jezabel era uma mulher de uma nação da qual Acabe não deveria ter se juntado, da qual Acabe não deveria ter tido aliança. Mas ele se juntou e casou com uma mulher controladora, com uma mulher que destruiu ainda mais, fez ainda pior aquilo que já estava ruim. A mulher Jezabel era uma mulher que trouxe ainda mais. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria, e ali então eles adorou a Baal. E a nação estava dividida, a nação estava aqui e ali. Eram como eles tinham dois senhores. Mas esse é o contexto, né? E aí, nesse contexto de problemas, nesse contexto onde a nação não está mais adorando ao Senhor, a nação já não está mais procurando saber quem é o Senhor, ou fazer as coisas da maneira correta, como o Senhor mandou, como o Senhor lhes disse, porque eles eram a nação do Senhor Jeová. Nesse contexto onde tudo era idolatria, tudo havia se tornado podridão, Deus levanta um homem. Deus levanta Elias. Elias, o tesbita. Vemos ali no capítulo 17, onde Elias é levantado e Elias vai falar com o rei. O tesbita, essa palavra não quer dizer da família dele, mas na verdade fala de onde ele veio. E se nós procurarmos, note que se você procurar isso no Google, ou enfim, em qualquer lugar, ou em materiais de estudo, você não vai achar essa cidade chamada Tesbe, ou Tisba, enfim, não se sabe onde era. Tem algumas ideias, mas não, é uma cidade desconhecida. Naquela época, não sei se era conhecida, mas eu creio que não, porque eu penso que Deus não precisa levantar pessoas importantes. Deus não precisa levantar pessoas reconhecidas. Deus não precisa de status, Deus não precisa de importância, Deus não precisa de recursos, porque Ele é o dono de tudo e de todos. Deus levanta Elias no meio de uma nação idólatra, como um profeta que vai falar na face do rei: você tem que mudar, você tem que parar de fazer isso, você vai ter que mudar. Deus levanta Elias, um homem desconhecido, de um lugar desconhecido. Deus pode levantar você, porque ninguém aqui é conhecido. Eu não falo de mim, não falo de ninguém, porque eu não sou nada. Eu sou, como meu pai diz, o pó da terra. Nós somos o pó da terra. Ninguém é mais do que ninguém. O Senhor nos considera na mesma. Nós somos servos que servimos em coisas diferentes. Cada um tem um dom, cada um tem um lugar no reino de Deus, mas ninguém é maior do que ninguém. E se Deus levantou Elias, Ele pode levantar você. Ele precisa de Elias. Ele está procurando de Elias, porque Deus, Ele usa as pessoas, Ele levanta pessoas. E de repente Deus está procurando um Elias aqui na Vida Plena agora, para ser levantado no meio de uma nação que é idólatra, no meio de uma cidade que é famosa pelas suas drogas, que é famosa pela prostituição, que é famosa por ter libertinagem. Deus procura um Elias aqui hoje, e Deus chama pessoas para serem levantadas para o reino dele, para entregar mensagens que talvez nós não queiramos entregar. Elias era um homem desconhecido. Logo na primeira palavra, ele vai pregar para o rei. Muitos de nós não vamos nem chegar perto de um rei nas nossas vidas, mas Elias sai de um lugar desconhecido e vai entregar uma palavra de Deus para o rei. E aí nós vemos uma palavra tão poderosa, uma palavra tão forte de Elias, lá no capítulo 17, onde ele chega para o rei e com coragem e com fé, ele fala:
eis que eu te digo, né, como a gente brinca às vezes, te digo de mim mesmo, não haverá chuva, não vai haver chuva, nem orvalho, não vai mais haver, tão certo como vive o Senhor, cuja face perante estou. Aqui está a diferença, porque nós olhamos para esse texto, Elias diz, perante a face cuja estou, segundo a minha palavra. Então nós olhamos para isso e pensamos, uau, que homem poderoso, que homem top, né? Que homem que tinha algo diferente. Mas na verdade, a palavra nos explica, não era o poder de Elias, não era algo que Elias tinha, não era nada que Elias tinha, porque Elias era um servo, Elias era um profeta, e ele falava no lugar do Senhor, aquilo que o Senhor queria. Lá em Tiago 5,17, a Bíblia nos explica, diz, Elias era um homem sujeito às mesmas coisas que nós. O que ele passou, nós passamos. E lá diz, ele orou para que não houvesse chuva. Então Elias chega para o rei e diz, não haverá chuva, porque eu orei, e eu creio que o meu Deus me ouve. Eu creio que o meu Deus me ouve. Quanta fé e coragem esse homem tinha. Para sermos levantados como Elias, precisamos dessa fé e precisamos dessa coragem. E é isso tudo que nós precisamos. Não precisamos de mais nada. Não precisamos ser reconhecidos. Não precisamos de status. Não precisamos estar em lugares altos. Precisamos de fé e de coragem. É simples. Elias tinha um zelo tão grande pela palavra do Senhor, pelo reino do Senhor, por aquilo que o Senhor queria fazer. Então ele ora para que não houvesse mais. Mas a nação não mudou. Ele entrega essa palavra para o rei, e as coisas não mudaram. Continuaram na idolatria, continuaram fazendo o que eles estavam fazendo, que era errado, que não era para fazer, que Deus se irritava, que era contra o Senhor, porque Deus é santo, e eles estavam idolatrando outros deuses. E nisso então Deus manda parar a chuva, Deus manda parar o orvalho. E é interessante porque o orvalho é algo que cai praticamente todos os dias de madrugada, é algo comum. Mas a chuva, dependendo do lugar, não é tão comum. Dependendo do lugar, a chuva é algo que é necessário. E ali então o Senhor diz, nem o comum, nem o incomum vão acontecer mais, até que eu diga que vá voltar a acontecer. E é interessante que o Senhor, Ele sabe o que fazer, porque nós olhamos para isso e vemos depois, inclusive ali no capítulo 18, que havia grande fome depois desses 3 anos. Havia grande fome depois desse tempo onde a chuva não estava mais vindo, nem um orvalho. A nação estava sofrendo, as pessoas estavam sofrendo, e nós podemos olhar para isso e pensar, por que será que Deus fez isso? Mas era muito simples. Baal era um deus, o deus da fertilidade. Tudo o que acontecia de fertilidade, de fecundidade, das coisas que funcionavam na sua colheita, né, para a sua vida, quando eles ganhavam coisas, quando coisas boas aconteciam, eles adoravam a Baal por causa daquilo. Então Deus diz, chega, basta. Vocês adoram a Baal por causa da chuva? Então vocês não terão mais chuva. Vocês adoram a Baal por causa do orvalho? Então vocês não terão mais orvalho, até que vocês reconheçam quem é o Senhor. Quem é o Senhor? Baal está diretamente sendo atacado. Baal está diretamente ali sob mira do Senhor. Deus não faz as coisas sem razão. Deus não faz as coisas sem saber o porquê. Deus faz por algum motivo, e nós temos que entender que quando Deus faz, é porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele está no controle. 3 anos de fome, 3 anos a nação estava, e não havia se arrependido ainda. Havia ainda coisas a serem resolvidas. Então Elias chega para eles e diz, ó povo, chegai a mim, eu quero falar com vocês. E diz, por que vocês cocheiam em 2 pensamentos? Versículo 21. Até quando cocheais em 2 pensamentos? A nação de Israel estava servindo ao Senhor aqui e servindo
a Baal ali. Por quê? A corte real estava sendo dominada por Baal, por Jezabel, e Acabe adorava a Baal. Mas a nação era a nação de Israel, cujo Senhor é Deus. Então eles estavam aqui e estavam ali, e isso havia se tornado normal para eles. Mas eles entendiam que deveriam talvez escolher um, mas não queriam, porque era importante seguir a sua cultura, seguir o Deus da sua história, mas também era importante agradar ao rei, agradar aquele que estava na corte real, agradar aquele que estava em poder. Mas Deus chega para a nação de Israel e diz: até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Deus não chamou a nação de Israel, e nem a mim e a você, para servirmos dois senhores. Deus não nos chamou para vivermos uma vida onde nós pensamos e tentamos viver algo no mundo, viver algo que nos dá prazer carnal, e viver com o Senhor. Não. Talvez seja uma palavra forte, porque talvez algo que você gosta, algo que você tem, que às vezes se torna idolatria, que não era nem para ser pecado, às vezes algo que Deus te deu, tornou-se idolatria, e você agora está vivendo entre dois pensamentos, como a nação de Israel. Deus não nos chamou para adorarmos Ele parcialmente, Ele quer nós por inteiro. O próprio Jesus disse isso. Ele disse: olha, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ele disse ainda lá em Mateus, respondeu para um homem e disse: qual que era o maior mandamento? Qual que era o maior mandamento? E Jesus, respondendo a este homem, disse: o maior mandamento é amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. Isso quer dizer, Ele não quer somente o seu coração, Ele quer o seu coração, Ele quer a sua mente, Ele quer o seu corpo, Ele quer o seu entendimento, Ele quer você por completo. Ele não quer um lugarzinho no seu coração simplesmente, Ele quer tomá-lo por completo. Ele nos chama para viver uma vida devota a Ele. Ele não nos chama para vivermos aqui e ali, com um pé no mundo e com um pé na igreja, com um pé lá fazendo coisas que não agradam a Deus, mas com um pé aqui, orando e buscando ao Senhor. Que tipo de comportamento é esse? Era o comportamento de Israel, cocheando entre dois pensamentos. O Senhor não compete com ninguém. O Senhor não compete com ninguém. Ele está soberano, acima de todos e de tudo. Não há o que possa estar acima dele. Não há espaço para nada mais no nosso coração. Não há espaço para desejar algo da carne. Por isso que Ele nos chama para viver em espírito, porque a nossa natureza tem que morrer. Essa mensagem é clara na Bíblia. A nossa natureza carnal tem que morrer, e nós temos que viver no espírito. Isso quer dizer que as nossas paixões, as paixões da carne, as nossas vontades, que às vezes não são nem pecado, que às vezes é simplesmente algo como comida, como lazer, as nossas vontades precisam ser entregues ao Senhor, para vivermos em espírito, para vivermos em espírito. E creia, o Senhor está chamando você, o Senhor está chamando a vida plena. Eu falei isso quinta-feira lá no nosso culto em Zandar. O Senhor está chamando pessoas para relacionamento com o Senhor, com Ele, íntimo, para um avivamento. Eu creio, tenho fé, que esta igreja vai sim ser avivada ainda mais do que já está. Que essa igreja vai sim alcançar vidas ali, aqui, lá, em qualquer lugar onde estivermos. Que essa igreja vai sim ter um local maior do que esse, cheio de pessoas, não porque para a glória dos homens, mas para a glória do Senhor, porque é Ele que faz, é Ele que transforma, e é Ele que quer, e é Ele que chama. Mas tem um pequeno detalhe: Ele dá a escolha para você. Veja lá, note lá. Diz Elias: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu.
Mas se é Baal, então seguir. Deus fala para vocês, para mim, para Israel, disso. Se você quer viver com Baal, se você quer viver com a sua idolatria, viva com a sua idolatria. Mas se você quer viver com o Senhor, viva 100% para o Senhor. O Senhor te dá uma escolha hoje. O Senhor te dá uma escolha de viver com Ele. O Senhor, Ele não te obriga, Ele convida você para a salvação. Você não foi obrigado a aceitar Jesus. O Espírito Santo sim tocou o seu coração, e eu creio que sem o Espírito Santo, sem um agir de Deus, não podemos ser salvos. Se o Senhor não nos tocar, não podemos ser salvos. Mas quando o Senhor nos toca, está em nós a decisão: aceitamos ou não andar com o Senhor. Quando aceitamos a Jesus, aceitamos a Ele. Mas não para por aí a vida cristã, não para aí. Nós precisamos seguir avante, perseverando, buscando ao Senhor, tendo relacionamento com Ele. O Senhor quer viver algo com cada um de nós. Com cada um de nós Ele tem algo diferente. Basta você olhar para os apóstolos. Cada um deles viveu algo diferente. Cada um deles foi chamado para algo diferente. E Ele, o Senhor, teve relacionamentos íntimos com todos eles. E eu não creio, com exceção da questão apostólica, é claro que para mim ainda vejo que é algo bem específico, bem determinado por Deus. Mas eu não creio que o nível de intimidade que Pedro, Tiago, João e todos os outros apóstolos tiveram, não é para mim, não é para você. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus tem algo para você e para mim. Deus tem algo diferente para nós vivermos. Deus tem algo a fazer. Mas basta nós irmos à presença dEle e querermos, escolhermos. O Espírito Santo toca nos nossos corações e Ele nos chama para este relacionamento. Vamos avançando. Então, estamos falando deste altar, deste momento onde Elias, ele fala isso para a nação de Israel, diz: agora vamos então fazer algo diferente. Vamos fazer um desafio, porque Deus, ele não precisava disso, mas para mostrar a Israel quem é Deus, Ele faz isso. Não havia posicionamento da nação de Israel ainda naquele momento, porque Elias diz tudo isso, e no versículo 21 ainda o povo não respondeu nada. O povo está atônito, o povo está: eu não sei o que fazer, eu não sei o que escolher, eu não sei. Mas então Deus propõe: olha, vamos fazer isso. Elias propõe: só eu fiquei, e agora vamos fazer um altar para cada grupo, para cada um. E quando nós fizermos este altar, nós vamos orar, cada grupo, cada um. Eu vou orar a Deus, e os de Baal vão orar a Baal, e vamos sacrificar. E quando sacrificarmos e quando orarmos, fogo precisa descer do céu. Fogo precisa descer do céu. Deus havia direcionado essa palavra para Elias. E aqui entenda, a nação não queria fogo. A nação não estava em procura de fogo. Eles estavam em procura de água. Eles queriam água, porque não havia chuva nem orvalho pelos últimos 3 anos. Não havia nada. A última coisa que eles queriam era um fogo. Mas Deus diz aqui: não. Primeiro o fogo. Primeiro conserto. Primeiro sacrifício. Não vão resolver os seus problemas antes de conserto. Não vão resolver as suas necessidades antes de resolver um relacionamento entre o povo e Deus. E assim é para nós. Muitas vezes nós queremos resolver os nossos problemas, mas não estamos esquecendo, na verdade, de resolver primeiro o nosso relacionamento com Deus. E Deus fala: não, Deus não fez ainda, porque Ele quer primeiro um conserto entre você e Ele.
Talvez você esteja se perguntando: por quê? Por que Deus não ajuda? Por que Deus não faz? Por que Deus não trabalha? Talvez seja porque Deus está querendo um conserto com você antes. Talvez seja porque Deus está requerendo um sacrifício antes. Entenda que a salvação, ela vem pela graça, e não há nada que nós possamos fazer para aumentar ou diminuir a questão da salvação. Não há nada que nós façamos que faça válido por nós mesmos a salvação. Mas quando se diz respeito a relacionamento com o Senhor, e quando se diz respeito à ajuda e bênção do Senhor, isso requer outras coisas. Requer sacrifício, requer conserto. Não requer viver de maneira errônea. Não, requer conserto com o Senhor. Então começam os profetas de Baal a sacrificar. Montam o seu altar. Colocam ali o boi, um novilho. E começam, e fazem aquela coisa ridícula que nós vimos ali, que até mesmo Elias começa a zombar deles depois de um certo ponto. Se matem, e se cortam, e dançam, e pulam por cima, e pulam por cá. Mas a palavra de Deus é clara: não houve nada, não houve resposta, não houve atenção, e não houve voz. Por quê? Porque um falso sacrifício, ele não gera fogo, ele não traz fogo. Um falso sacrifício, ele não cria relacionamento com o Senhor. Não adianta movimento, não adianta pular, não adianta dançar, não adianta nada se o sacrifício é falso. Aleluia. E muitas vezes nós estamos assim, sacrificando falsamente. E aí nós pedimos o fogo do Senhor. Como é que o fogo do Senhor vai descer se o nosso sacrifício é falso? E eu me incluo nisso muitas vezes. Eu me incluo nisso. Não sou melhor do que ninguém. Eu já falei. Eu sou nada. Eu não sou nada. Como que o fogo vai descer se o sacrifício é falso? Oh Deus, me ajuda. Eu quero sentir, eu quero a tua presença. Mas o sacrifício é falso lá no coração. O coração não está. O Senhor quer o coração. O Senhor quer um sacrifício verdadeiro ao Deus, o Senhor dos exércitos, a Jesus, o Rei dos reis, porque Ele é quem merece. Aleluia. Desde manhã até meio-dia, os profetas de Baal estavam lá, dançando e fazendo sacrifício, e nada acontecia. Nada acontecia. E veja, nós precisamos ser honestos na presença do Senhor. O nosso coração é que importa para Ele, e não o que nós fazemos, a mão que levantamos, ou o pulo que damos, ou o berro que nós damos. Tudo isso é válido. Adorar a Deus da sua maneira, do jeito que você quer, pulando, dando palmas, gritando, orando ao Senhor em voz alta, amém, glória a Deus. Mas se o seu coração não está em Deus, de nada adianta. E olha, nem tudo o que reluz é ouro, porque às vezes nós estamos nesse estado onde nosso coração já não está conectado com o Senhor, e nós vamos atrás dos profetas de Baal. Dos profetas de Baal, misericórdia. E ali eles estavam fazendo isso, e a palavra diz que eles começaram depois, ao passo do meio-dia, eles começaram a profetizar. Profetizavam e profetizavam. Que profecia era essa? O fogo não desceu de qualquer maneira. Então cuidemos aonde nós estamos procurando profetas de Deus, porque eu creio que há profetas do Senhor. Eu creio que Deus derrama dons, e um deles é sim o dom de conhecimento, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Há profetas do Senhor, há homens e mulheres de Deus que realmente foram chamados para fazer assim, como é, com este dom especificamente que Deus deu a eles. Mas há muitos que se passam por profetas, mas na verdade são profetas de Baal. Olhe para os frutos, olhe para aquilo que aconteceu.
porque eles profetizaram, eles clamavam e profetizaram, mas não houve. O mesmo versículo que diz que eles profetizaram, diz que não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Quando você ver um profeta, alguém que se autodenomina profeta, olhe para os frutos, olhe para aquilo que acontece. Não saia por aí pegando lições daqui, lição dali, de pessoas que você nem conhece, palavras daqui, palavras dali, pessoas que você nem sabe quem é. Cuide, porque há muitos lobos em meio a ovelhas. Mas depois de tudo isso, e o ponto que eu gostaria de chegar, eu estou talvez até passando, não sei, mas o ponto que eu gostaria de chegar, então Elias, chegou a vez de Elias. O fogo não desceu com os profetas de Baal, Baal não respondeu, e agora era a vez de Elias. Agora era a vez de Elias fazer aquilo que ele tinha que fazer ali na frente de todo o povo. E a primeira coisa que ele faz, que é o que eu quero chamar a atenção de você agora, preste atenção, porque se nós queremos fogo, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos seguir como Elias seguiu. E o fogo, ele tem alguns simbolismos na Bíblia, mas mais notavelmente sim é o poder de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo. Em alguns lugares ele simboliza a destruição, mas a maioria é a presença de Deus, é o poder de Deus. E nós estamos clamando como igreja, todos os dias, 6 horas da manhã. Cadê o Lagares? Desceu, está lá. Todos os dias eu ouço o Lagares: Senhor, derrama do teu poder, ó Deus, derrama dos teus dons, ó Senhor, derrama do teu fogo, Senhor. E nós estamos lá, eu estou lá, eu não abro o microfone muitas vezes, mas eu estou lá, escutando e orando. E é isso que nós temos pedido, e eu creio que Deus vai derramar. Mas antes de Deus derramar, há algo que necessita ser feito. Porque, como eu falei, nós estamos pedindo fogo, sem fazer isso, sem dar o primeiro passo antes disso. O que Elias faz? Depois de tudo isso, a primeira coisa que Elias faz, para que lá no final houvesse fogo, Elias primeiro restaura o altar. Elias então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor. Restaurou o altar do Senhor. Aleluia. Restaurar o altar do Senhor, que estava, na minha Bíblia fala quebrado, ali fala derrubado, e outros falam em ruínas. Restaurar o altar quebrado. Eu não sei como você está, mas eu já estive também com o altar quebrado. Não tem como dizer que não, porque todos nós estivemos. Como está o teu altar diante do Senhor? Dentro do teu coração, da tua mente e da tua alma. Como está o teu altar diante do Senhor? Está quebrado? Derrubado? Está em ruínas? Ou está mal feito? Ou pela metade? Como está o teu altar diante do Senhor? Talvez seja tempo de nós refletirmos, porque antes do fogo, precisamos do altar. Antes do poder de Deus, precisamos do altar. Não há fogo, porque não há sacrifício. E não há sacrifício, porque não há altar. O altar não estava arrumado, o sacrifício não iria acontecer, e o fogo não iria descer. Elias, ele vai e ele pega um altar que, na verdade, não era nem para ser usado, provavelmente, porque naquele momento havia o templo de Israel, e ali era onde a adoração ao Senhor acontecia. Mas Elias vai com toda a sua autoridade de profeta e diz: eu vou restaurar este altar que estava aqui, que foi usado um dia, que foi levantado um dia para a glória do Senhor, mas que hoje está quebrado. Eu vou restaurar este altar. Quantos estão quebrados hoje? Quantos estão com o altar derrubado?
Elias aponta para algo ali, dizendo: vamos voltar àquilo que nós éramos, a como nós éramos, aquilo que nós precisamos fazer, manter o altar, porque sem altar não há sacrifício, sem sacrifício não há fogo. Elias diz: povo de Israel, voltemos e arrumemos este altar, porque é necessário que isso se faça. Antes de mais nada, restaure o seu altar com Deus, restaure o seu altar com o Senhor. Elias então pega 12 pedras, no versículo 31. E Elias, ele, não sei se direcionado por Deus, creio eu, ele faz isso. 12 pedras, e a palavra diz, né, que representam os filhos, o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. A palavra veio. Deus havia criado uma nação de 12 tribos. Deus havia criado um lugar, um povo que era para estar unido, que era para estar junto, que era para adorar ao Senhor unidos, em um único pensamento, em um único propósito. Mas agora a nação está dividida. Mas Deus ainda assim diz: pega 12 pedras e põe no altar, porque essas são os fundamentos. Levanta o altar sobre essas 12 pedras. E talvez eu fico pensando, eu não sei, a Bíblia não fala sobre isso, mas eu fico pensando, talvez, no coração e na mente daqueles israelitas que estavam lá, olhando para Elias, montando aquele altar com 12 pedras, e pensando como era bom a presença do Senhor, quando nós estávamos unidos, quando nós estávamos juntos. Como era bom quando nós éramos uma só nação, poderosa diante de Deus, seguindo ao Senhor. Como era bom não estar dividido. Como era bom ter acesso à presença do Senhor no templo. Como era bom orar e sentir a presença do Senhor. Como era bom vir ao culto e se quebrantar e se derramar na presença dEle, chorar. Como era bom ter palavras vindas do Senhor quando nós lemos a Bíblia. Como era bom. Aonde você está, meu irmão e minha irmã? Aonde está o teu altar? E aonde está a tua vida? Será que você se lembra dos momentos do primeiro amor? O Senhor nos chama para este restaurado altar, do primeiro amor, do fogo primordial que nunca se apaga. O Senhor nos chama para, antes do avivamento, restaurar o altar do Senhor. Aleluia. Então, já indo para o final, quero que você se coloque de pé para nós finalizarmos. Convido também o grupo de louvor. Mas algo mais que eu quero compartilhar. Essa palavra eu comecei a meditar nela, como eu falei antes, quando o pastor Rubem veio aqui e pregou. E ele disse algo muito interessante, porque ele contou um testemunho. Eu não quero, me apropriar do testemunho dele, mas foi só tentando explicar o que me levou a meditar nessa palavra. O testemunho que o pastor Rubem pregou aqui e contou era que quando ele estava com a sua família, com seu pai, com sua mãe lá no Brasil, não havia, acho que alguns lembram, eles não tinham muitos recursos, não tinham muito dinheiro, estavam num lugar onde, pequena cidade, e então acabou-se os recursos, acabou-se o alimento para eles. E o pastor Rubem conta que o pai dele e a mãe dele colocaram a mesa, colocaram os talheres, colocaram os pratos. E ali então, sem comida, eles oram ao Senhor, segundo o testemunho do pastor Rubem. E depois que oram, Deus leva alguém a então levar uma comida para eles. E eles são abençoados ali. E eu fiquei pensando nisso. E de repente eu estava aqui nessa passagem e comecei a pensar. Muitas vezes nós estamos fracos. Muitas vezes nós estamos desanimados.
muitas vezes nós estamos sem vontade, sem nenhuma vontade de orar, sem nenhuma vontade de ler a palavra, sem nenhuma vontade de estar na presença do Senhor, de buscar. Muitas vezes nós estamos no culto e parece que as coisas não fluem para nós. Mas é aí que o Senhor quer trabalhar e ver a sua fidelidade. Eu comecei a pensar nisso e pensei, olha só o que é interessante. Elias colocou o altar, o sacrifício, e aquilo que apontava para Jesus, e também para o nosso próprio sacrifício, o nosso sacrifício vivo, que a palavra nos diz para fazer, para sermos. Elias coloca o altar, monta o altar, coloca a lenha, coloca o novilho, faz ali um canal para a água, prepara tudo, mas não havia fogo. Havia fogo? Não havia fogo. Mas Elias preparou o altar. E é aí que Deus quer ver a fidelidade dos seus filhos. Ele sabe, Ele nos conhece, mas Ele quer nos mostrar que mesmo quando nós não temos o fogo, o altar precisa estar de pé, e o sacrifício precisa estar de cima do altar, porque só quando estas coisas estão alinhadas, estão preparadas, o fogo desce. Ah, Gaba, mas eu estou desanimado, poxa, eu oro, não acontece nada, eu faço isso, eu não consigo mais. Meu irmão, prepara o teu altar, meu irmão. Levanta o teu altar, sacrifica o teu eu. Como nós vemos na palavra, precisamos ser sacrifícios vivos. O que é um sacrifício vivo? Como pode ser um sacrifício vivo? Se alguém que é um sacrifício tem que estar morto. Mas isso nos remete novamente ao que eu falei no início. É a nossa carne que precisa ser sacrificada, e nós precisamos viver no Espírito. Meu irmão, nós não temos desculpa para viver desanimados. Possa ser sim que nós vivemos com problemas, possa ser sim que nós vivemos sem vontade, mas o nosso altar tem que estar posto, tem que estar preparado, tem que estar com a lenha, tem que estar com o novilho. Não pode estar sem nada e quebrado, porque sem Ele o Espírito Santo não vai vir. Oh Deus. E quando vem, quando vem esse fogo do Senhor, aleluia, quando esse fogo vem, Ele consome tudo. Oh Deus, que venha esse fogo sobre a vida plena. Oh Pai, oh Jesus, aleluia, que venha esse fogo sobre a vida plena. Oh Deus, porque esse fogo não consumiu só a carne, como consumia lá no templo de Jerusalém. Esse fogo consumiu a carne, consumiu a lenha, consumiu a pedra, consumiu a água, e consumiu até a terra que estava debaixo de tudo isso. Oh Pai, oh Deus, tem misericórdia de nós. O Senhor está nos mostrando que quando nós preparamos o altar, quando nós nos sacrificamos e colocamos ali o nosso sacrifício, a lenha, e preparamos tudo para Ele, quando Ele manda o fogo, quando o Espírito Santo vem, Ele queima tudo. Ele queima a palha, Ele queima a carne, Ele queima a pedra, o coração de pedra Ele queima, Ele quebra, Ele destrói a terra. Tudo que está no nosso coração que remete àquilo que são desejos da terra, Ele quebra, Ele destrói, Ele consome. Oh, o Senhor é fogo consumidor, aleluia. E Ele quer te consumir, meu irmão. Ele quer te consumir, meu irmão, minha irmã. Oh, o Senhor quer te consumir, Ele quer te queimar. Ele quer te queimar até que não haja nada, até que não sobre nada, até que o que apenas haja em nós seja um reflexo de Jesus Cristo, e a nossa carne esteja crucificada no Senhor. E quem vive e reina em mim e em você é Jesus. É Jesus. Eu não sou nada, meu irmão, eu não sou nada.
Eu só quero que Jesus reine. Eu só quero que o trono dele venha. Eu só quero que o reino dele e o governo dele venha. Aleluia. O Senhor é fogo consumidor. Aleluia. E o Senhor quer te consumir, meu irmão, minha irmã. E o mais importante de tudo isso é que Ele não te pede nada. Ele não te pede nada, Bruno. Nada. Ele só te pede fé e o teu coração. Você quer ser um Elias? Aqui só precisa de fé e de coragem, e o seu coração voltado totalmente para o Senhor. Feche os teus olhos. Oh, aleluia. Enquanto o louvor vai cantar, o grupo de louvor vai cantar, olhe para dentro de você. Olhe para você mesmo e diz: como está o meu próprio altar diante do Senhor? Como está o meu altar diante do Senhor? Feche os teus olhos e não abra, porque agora eu quero que você olhe para você, para dentro de você, e veja como você está diante do Senhor. Onde o Senhor está, não há trevas. E hoje o Espírito Santo de Deus está aqui, e Ele te revela, pelo poder dEle, o que há no seu coração e como está o teu altar. Fecha os teus olhos e adore ao Senhor. Aleluia.